Êxodo capítulo 3. O versículo 7 e o versículo de número 8. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as tuas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferizeu, e do eveu, e do jebuseu. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar, obrigado. Irmãos, falando um pouquinho do trabalho de Deus na África, do Senhor, o mundo todo tem enfrentado esta grande dificuldade que é o coronavírus. E isto não foi só o Brasil, tudo enquanto cantinho desta terra, esse vírus chegou. Moçambique não foi diferente. Tivemos um ano de 2020, onde, como também no Brasil, as igrejas foram fechadas, e lá nós não podíamos nem sequer fazer live, e foi uma luta muito grande. E depois a igreja abriu, de repente veio outra onda, fecharam novamente, e assim terminou o ano 2020, veio 2021, novamente aquela batalha, aquela luta. No mês de julho veio aquela variante Delta, que castigou também um pouco a África e Moçambique. Depois abriram as portas da igreja, mas desde o ano 2020 nós fomos proibidos de fazer Santa Ceia, fomos proibidos de fazer batismo, fomos proibidos de orar com a imposição das mãos, e dentro da igreja 2 metros de distância um do outro, uma situação bastante difícil. E nós tínhamos que criar alguns meios, até mesmo por causa da ceia. A gente tínhamos que entrar no dia da ceia de manhã, consagrar o pão e o vinho, e deixar ali os obreiros e os irmãos vindo de 2 em 2, e para entrar, se ir embora, não podia ficar ali mais do que 5 minutos. E agora que a igreja foi permitido-nos voltar aos trabalhos, aí veio esta Omicron e novamente limitou-nos outra vez. Esse mês de dezembro, até mesmo o culto, a gente costuma fazer no dia 31, fomos proibidos de fazer este culto. Uma batalha muito grande, não está sendo nada fácil, também lá no campo missionário. Contudo, Deus tem usado de misericórdia para conosco, nestes pequenos intervalos que a igreja abre, aí nós avançamos, corremos para ganhar tempo, e vamos ver o que vai acontecer agora, pois Moçambique está bastante infectado com essa nova onda da Omicron, como também a África do Sul. E eu quero mais uma vez agradecer a toda a igreja por aquela abençoada máquina de fazer furos de água. Amém?
Esse ano 2021, nós fizemos 23 furos de água. Em média de 30, 50, 70 metros de profundidade. E como nos foi autorizado que quando nós não tivéssemos furos da igreja, que alguém nos procurasse, nós podíamos furar e o lucro reverter em prol da obra de Deus. Então eu trago aqui uma notícia para os irmãos. Há muitos anos eu orava pedindo a Deus um caminhão para a igreja, para transportar material de construção. Nós não tínhamos, os templos são longe. E pedi a Deus, algumas vezes vinha no Brasil, eu sou muito tímido em falar em dinheiro. E fico até com bastante vergonha se alguém me entregar um dinheiro no corredor da igreja, em qualquer lugar. Acaba comigo, tá? Acaba comigo. Mas pastor, como é que é isso? Irmão, é o meu jeito, né? Eu não sei ir para Facebook, não sei contar miséria, para sensibilizar o coração de ninguém, para que as pessoas ofertem. Eu creio num Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Deus tem usado de misericórdia para conosco, e através desta máquina, nós fomos fazendo furos de água, e aquilo que sobrava fomos guardando, e no mês de setembro agora, chegou o nosso caminhão para a glória do nome de Jesus. Então, a igreja hoje, lá da África, já tem um caminhão para transportar material, e até mesmo, como lá nós podemos fazer, transportar crentes de uma congregação para outra, né? Então, graças a Deus. E também, irmãos, ela rendeu mais do que o caminhão. Nós temos obreiros, somos 51 congregação. Dessas 51 congregação, 44 pastores dessas congregação, eles vivem tempo integral para a obra. Então a gente não dá salário, a igreja não dá salário, a gente dá um pedaço de pão a eles, para eles lutarem, viver, né? E com o dinheiro desta máquina, já nos ajudou a pagar o salário desses obreiros, dar essa ajuda desses obreiros também. Reformamos a casa de um pastor nosso, com o dinheiro também da máquina. O ciclone que teve em janeiro do ano passado, um ciclone Eloiser, ele destruiu a casa de um obreiro. Nós conseguimos recuperar toda esta casa e compramos 3 motos para alguns obreiros lá fazer a obra de Deus, né? Tudo isto, os irmãos observam, pensou que a máquina só serviria para furar poço para a igreja, já está rendendo mais coisas. Com isso eu quero agradecer a igreja. Eu sei que tem muitos irmãos nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook, pelos meios de comunicação que a igreja usa. Agradeço a todos os irmãos que estão nos ouvindo e que contribuíram para que hoje a igreja na África tivesse esta máquina. E ela tem sido uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que Deus vai nos dar muito mais, muito mais. E além disso, irmãos, vocês observam bem como as coisas funcionam. A máquina não trabalha sozinha. Então eu peguei alguns irmãos da igreja, instruí, ensinei como eles trabalham com a máquina, e hoje eles são os operadores da máquina. E também do lucro que vem da máquina, sobra ajuda para eles. Eles recebem ajuda e são jovens que trabalham com ela, e eles ganham alguma coisa de cada furo que eles fazem, e depois eles voltam e dizimam aí na igreja, dá oferta. Os irmãos veem que coisa linda, gostosa e maravilhosa que Deus faz, né? Então isso é um trabalhar de Deus, e o Senhor tem nos abençoado, né? Creio eu que este ano de 2022, o Senhor vai nos dar. Eu tenho um projeto, está na minha cabeça, um desejo de construir mais 2 igrejas este ano. Não sei se eu consigo, mas eu queria inaugurar. Já tem algumas construídas, que já está acabada, só falta pintura e inauguração da igreja.
Quem sabe os irmãos, pode pastor Demar mandar alguém lá, junto, né? Ô pastor Demar ir lá, ajudar-nos a inaugurar as igrejas, né? Só falta pintura, né? Quem quer ir, irmão, lá? Não pode ser só no amém, não, tem que levantar a mão. Amém? Olha aí, quem quer ir lá? Então, nós pretendemos inaugurar. Eu acho que eles não entenderam. Ele está falando português, ele está falando, quem quer ir lá ajudar a inaugurar a igreja? Levanta a mão. Segura a mão. Vocês querem nada, vocês estão arrumando confusão. Então, irmãos, e se algum irmão quiser ser um voluntário, dizer assim, olha, eu estou de férias, eu quero ir lá na África, trabalhar para Jesus, ajudar pastor Nelson a construir igreja. Pode ir. Pode ir. Olha, irmão, um irmão de São Paulo, capitão da polícia militar, crente, ele disse assim, pastor, eu posso ir fazer alguma coisa na África? Eu falei, pode. Ele disse, mas eu não sei fazer massa. Eu sou o capitão da polícia, não sei fazer massa, não sei sentar bloco, sei nada. Eu falei, não, mas você sabe carregar areia? Sim, sei. Então vai, carregar areia. E ele foi, irmãos. Foi, ficou 45 dias. Coitado, malária pegou ele, ficou ruim. Aí emagreceu bastante, né? Mas dava ele lá o dia todo, ele pegava um balde, e nós estávamos fazendo aterro lá naquela congregação, pastor, do orfanato. E ele ficava o dia todo com um balde assim de 20 litros, levava metade do balde, virava lá, voltava, enchia o dia todo. Ajudou até o fim. E ele voltou de lá, até a esposa dele depois me encontrou e disse, pastor, como foi bom a viagem do meu marido à África. Ele voltou um pai diferente, um marido diferente. O que aconteceu lá, pastor? Eu falei, não, ele só carregou terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós temos muitos métodos de fazer a obra de Deus. Às vezes você não consegue pastorear, mas o dia que tiver a construção, tira férias, vai para lá e diz, pastor, eu quero aqui agora ficar 30 dias aqui, malhando. Você vai estar fazendo a obra de Deus também. Não é isso? Às vezes alguém diz assim, não, é só o pastor que tem que fazer. Não, irmãos, faz isto. Então nós vamos construir 2 templos. Está aí um convite. Quer ir lá levantar a parede conosco? Vamos. Aqui tem muita gente gorda, irmão. Calma. E estão querendo fazer academia, paga um dinheirão. Vai para lá. É de graça e você vai voltar magrinho. Tá bom, irmã? Tá bom, irmão? Quem vai, diga amém. Amém. Aleluia. Então nós vamos construir uma congregação numa localidade chamada Assentamento. Essa congregação é aquele povo que se salvou do ciclone Idai, foi levado para essa região e formou tem uma região com mais ou menos 10 mil moradores. E nós abrimos um trabalho lá, o trabalho fluiu, cresceu bastante. Então agora vamos construir uma igreja lá, nessa localidade. E uma outra localidade também que o ciclone destruiu, era uma igreja de lata, agora vamos construir ela de bloco, né? Então são 2 igrejas que nós vamos fazer. É uma obra, olha, irmão, sinceramente, eu tenho prazer na minha alma, sabe? Eu sinto uma alegria e me dá vontade de chorar quando eu começo a construir uma igreja. Sim, irmão, é uma alegria da minha alma, porque eu sei que ali dentro muitas pessoas vão vir, vão se render, vão aceitar Jesus como Salvador. Algo extraordinário vai acontecer ali. Então, muitos meios e nós fazemos a obra. Aí alguém diz, pastor, eu sou pedreiro, posso ir? Vai lá. Pastor, eu não aguento 30 dias. Vai 15 dias dá para fazer muita coisa. Só não pode chegar lá como foi uns irmãos, né? 2 pastores, pregadores itinerantes, prega muito aqui no Brasil, eles pregam muito, tem mensagens lindas. Aí eles chegaram lá e disseram, pastor, eu quero ajudar o pastor. Falei, vamos lá. Pegamos o carro, fomos para Inhamatanda, 110 quilômetros, levei eles. Cheguei lá, o irmão, eu liguei para o irmão antes, falei, olha, faz aí, mistura aí 9 carrinhos de areia
3 sacos de cimento, já deixa a macieira pronta que nós vamos chegar e vamos começar. Quando chegamos lá, um pegou um bloco, levantou para cima e viu o peso do bloco, disse: pastor, eu tenho um problema no joelho, eu não aguento trabalhar. Né? Aí o outro disse: pastor, eu tenho um problema na coluna e eu não posso pegar peso. Aí sentaram debaixo da árvore. Eu falei: não, esses aí tem que ganhar mesmo pregando, tem que pregar muito, porque se depender de trabalhar com bloco, não vai viver não. Então, irmão, o dia todo eles ficaram debaixo da árvore e não conseguiram fazer nada. Desse tipo não precisa de ir não, porque senão me atrapalha. Não é isso? Me atrapalha, e depois não é fácil. Então, é a obra de Deus. O Senhor tem nos abençoado. Esse ano que passou, nós conseguimos construir uma igreja, irmão, na cidade de Chimoio, fica a 210 quilômetros de Beira. Nós conseguimos construir um templo, não é grande, 10 por 20. Ele já está sendo colocado as janelas. Alguém nos doou e nós construímos, doou os recursos, nós construímos esse templo. É um templo também que nós queremos inaugurar neste ano, né? Então, é a obra de Deus, é a obra de Deus. Temos muito o que fazer. A gente, na obra de Deus, irmão, no campo, a gente encontra muito trabalho para fazer, né? O Senhor Jesus, ele, no capítulo 9, verso 37 de Mateus, ele diz assim: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Não é pastor, não é evangelista, não é diácono. Envie trabalhadores. Amém? Trabalhadores. Então, a obra de Deus, o campo, precisa de trabalhadores. Não precisa lá de preguiçosos. E nem também, irmãos, como, por exemplo, é muito comum muitas vezes isso acontecer. O obreiro está dando muito trabalho, aí o pastor diz: vou mandar ele para o campo missionário, porque pelo menos fica lá longe. Vou mandar lá para trabalhar com o pastor Nelson. Manda não, porque vai me dar problema para mim também, porque se não faz aqui, lá é pior. Lá é pior. Então, louvado seja Deus. Mas eu sei que aqui tem muitos pastores, obreiros. Eu admiro muito a forma que o pastor Demar trabalha, porque não brinca, né? Isso é bom, isso é bom. Faz a gente ser um obreiro mais fiel, mais amoroso, mais compromissado. Isso é maravilhoso. Amém? Amém. Rápido, irmãos, aqui eu quero trazer uma meditação da palavra do Senhor, nesse texto que nós acabamos de ler. Todos nós sabemos onde estava o povo de Israel. Antes, irmãos, por favor, o meu português é moçambicano, tá bem? Às vezes falha algumas palavras aí, às vezes sai algumas palavras que os irmãos não compreendem bem, ok? Mas me entenda, por favor. Aleluia. Às vezes você pode dizer assim: olha, pastor, se eu for para Moçambique, nunca vou falar igual a eles. Sem perceber, você vai ficar igual a eles. Vai passar a gostar da comida deles, vai passar a gostar de muita coisa que eles, aquela comida, aquela matapa, aquele, né, o ratinho, né? O ratinho assado, vai passar a gostar, né? Vão passar a gostar? Sim, vão passar. Hoje você tem nojo, mas um dia você chega lá com... Eu admirei o pastor Demar na estrada. Eu pensei assim, paramos num lugar e tinha uma senhora assando uns pedaços de frango lá. O lugar não era bom e bem propício. E assando, e eles fazendo uma massa. O pastor Demar passou e falou: eu quero ver se o pastor Demar vai comer aquela comida ali. E eu fiquei de longe espreitando ele. Pois você acredita que ele foi lá e comeu um pedacinho da carne lá e comeu um pedaço da massa? Eu falei: pastor Demar é corajoso. Mas quando chega lá, você acostuma também comer aquelas comidas. Há lugares, irmãos, difícil. Agora nós estamos com um trabalho na fronteira do Zimbábue, na fronteira do Malawi. Lá na fronteira o povo não fala bem o português e não fala bem o dialeto que nós entendemos que é o Macena. Eles falam o Chichewa
e tem mais facilidade de falar o inglês do que o português. Pensa nos lugares difíceis. Os bancos da igreja, irmão, eles pegam barro e faz assim, tipo uma catatumba assim, né? Aquele negócio assim, é os bancos da igreja. O telhado eles fazem com bambu, aí colocam plástico, depois coloca capim. O púlpito eles levantam uma parede de tijolo, nós falamos de tijolo burro comum, faz e nós falamos de matecar. Lá em Minas Gerais eles falam barrear, barreia aquilo lá, nós chamamos na África de matecar. Faz o púlpito e o povo vem para a igreja, adora a Deus, não tem encosto, irmão. Aleluia, não é assim almofadado, não é, aleluia, não é. Você vê o povo assim, vem tudo descalço para a igreja, naqueles lugares, né? Vem tudo descalço, as jovens, moças, dá glória a Deus, viu? Louve o nome do Senhor. Você sabia que tem moças na África que hoje, olha irmão, estão com 20 anos e nunca soube o que é vestir um vestido novo? Nunca soube o que é entrar numa loja e comprar uma blusa nova? Você pergunta, mas pastor, como é que eles vestem? Eles vão lá e compram as roupas que chama de segunda mão, second hand, que vai de outros países, é vendido, né? Não é dado, não é vendido. É muitas vezes a roupa que eles têm acesso, né? Estão lá, né? Muitas, inúmeras. Você conhece o povo quando chega na cidade, em Beira, na sexta-feira e no sábado é dia dele estar cá, você vê, conhece certinho quem não é de lá, quem é do interior, é correndo, atravessando a rua, correndo, olhando para cima, para cá, esse aqui não é daqui, é lá de dentro. É que muitas vezes passa, tem muitos que vivem lá dentro do distrito e nunca veio na cidade, só está lá dentro. A vida está lá. Irmão, ali, naqueles distritos, naquelas localidades, a vida ali é o seguinte, ir no curandeiro, bater batuque, né? Bater batuque no curandeiro, a vida deles. Então é necessário que nós nos desprendemos do conforto do palácio e vamos atrás desses lugares. Aonde está este povo? Povo, irmão, que, olha, você chega e pergunta assim para você, o que esse povo pensa? O que eles imaginam na cabeça? Aqui não tem nada. O que tem aqui? Irmão, mas aquele povo tem uma alma. Eles não têm nada, mas tem uma alma. Aleluia. Que esta alma é tão valiosa como a minha. É tão valiosa como a tua. E por elas, o mesmo sangue que foi derramado por mim, foi derramado por elas. Agora, se eu não for, se você não for até lá, um dia lá na eternidade, claro, se não conheceram Jesus, vai à eternidade sem Cristo. Será que o Senhor não vai requerer alguma coisa de nós? Aí você pode dizer, pastor, é difícil, eu não tenho essa chamada. Eu entendo, isso pode ser, eu até compreendo que isso é uma chamada específica para ir a esses lugares, só que tem uma coisa, você tem um joelho, que você pode dobrar os seus joelhos e pode orar por aquele que vai. Tem mais, você pode contribuir com aquele que vai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Deus nos deu meios e recursos para que nós possamos fazer a obra dele. Aleluia, você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia. Irmãos, na minha viagem que eu fiz, a última que eu fiz,
praticamente eu perdi o meu carro. Eu fui entrando em tal lugar, cada lugar fui indo, e eu peguei uns irmãos comigo, pastor. Aqueles irmãos passou mal, porque eu falei para eles assim: olha, nós só vamos comer quando nós terminarmos a obra que temos que fazer. E entramos mato adentro, e vamos nós. Aí chega num lugar, tem um povo nos esperando. Vamos fazer um culto aqui. Cantava, pregava uma palavra e orava a Deus. Vamos embora. Entrava e vamos mais para frente. Encontrava outro povo. Eles já estavam nos esperando. Ali fazia mais outro culto rápido, ali pregava, orava pelo povo. Fomos comer 6 horas da tarde. Eles olhou e disse: pastor, não está fácil. Eu falei: não, é assim mesmo a obra de Deus. Nem todo dia é dia de restaurante, nem todo dia é dia, não. Aleluia. Então, irmão, aquele povo precisa, eles carecem, certo? E a alegria deles de ver a gente chegar. Então eu entrei com o meu carro nesses lugares, quando voltou, aí tinha furado o intercooler, tinha estragado não sei isso e mais aquilo. Eu cheguei em casa e falei: Jesus, que prejuízo que eu tomei. Mas depois eu olhei para trás e falei: mas muitas almas também ouviram a palavra de Deus, né? Ouviram a palavra de Deus. Então é isto. Irmãos, rápido, veja só, quando nós voltamos aqui na palavra de Deus, a Bíblia diz assim: Deus chamou Moisés. A Bíblia diz que Moisés, ele pegou o rebanho do sogro dele e subiu, foi até o Horebe, monte de Deus. Estava um dia procurando saber por que Moisés foi até lá. Segundo a história, lá tinha bom pasto. O pasto era bom, mas era de difícil acesso. Então muitos pastores não se preocupavam em levar o rebanho lá por causa da dificuldade que tinha de chegar até lá. Moisés rompeu com essa dificuldade, chegou até o monte, onde tinha pastos verdejantes, e ali, enquanto o rebanho se alimentava, os irmãos conhecem bem, aparece uma sarça queimando e não se consumia. Moisés colocou o olho naquilo e disse: que mistério é esse? Chega para perto, uma voz do meio da sarça, do meio do fogo, disse: Moisés, não chegue para cá, tira o seu sapato, esse lugar é santo. E Deus ali então começa a falar, encurtando que Deus começa a falar com Moisés. E aí Deus disse assim: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Irmão, o povo estava no Egito sofrendo. E aí Deus, olha como Deus faz. Olha o trabalhar de Deus. Deus tinha poder, Ele próprio, de ir no Egito e arrancar aquele povo e tirar de lá. Mas Deus não fez. Deus vai atrás de um homem. Deus vai em busca de um homem, carne e osso, cheio de defeitos, que estava até naquelas regiões fugitivo, porque tinha matado alguém lá. E Deus vai atrás deste homem, para comunicar a ele o sofrimento do povo que estava no Egito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio é esse, irmãos? Não é isso? Que coisa linda e maravilhosa é esta? Aí Deus chega para ele e diz assim: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Aleluia. Parece que o povo só sofria e Deus não estava vendo nada. Parece que Deus estava alheio de tudo. Eles pensavam, mas Deus estava atento a tudo. Irmãos, quantas vezes isso acontece conosco? A gente vai orar, vai clamar, a gente entra em jejum, em oração, e começa a perguntar para Deus: Senhor, o Senhor não está vendo não? Não é isso? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? O Senhor não está vendo a minha luta? O Senhor não está vendo a minha dificuldade? O Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Ei, Deus está vendo sim. Só que tudo, irmão, é no tempo de Deus.
Não é no tempo meu, é no tempo de Deus. Deus tem o dia, a hora, o momento certo de agir. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não age antes do tempo, dentro do tempo. Ele vai vendo. E aí, Deus disse para Moisés: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Aí mais embaixo ele diz assim: e tenho ouvido o seu clamor. Quer dizer, Deus estava vendo e Deus estava ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se nós voltarmos aqui no capítulo 2, verso 23, depois que morre esse rei, José morreu também, que era o homem que tinha aquele conhecimento todo, e que através da vida de José, todo o povo de Deus era abençoado, mas José morreu, e morreu também aquele rei, e agora entrou um outro que não conhecia José, e não queria saber do povo, e começou a humilhar o povo, e o povo começa então a clamar a Deus, a clamar a Deus pelo o livramento. Mas de onde viria esse livramento? Como é que ia chegar esse livramento? Aí Deus vai lá no Monte Horebe. Deus vai atrás de um homem que viveu 40 anos no Egito. Um homem que conhecia bem o Egito, um homem formado no Egito, mas estava no deserto pastoreando ovelha. Eu até costumo dizer que 40 anos no Egito ele aprendeu a ser tudo. Depois ele ficou mais 40 anos no deserto, aprendendo que ele não era nada. E depois voltou e viveu mais 40 anos aprendendo que Deus é tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, Deus faz esse movimento todinho, irmão. Coisa interessante, né? Deus podia chegar direto a Moisés e dizer assim: Moisés, vem cá que eu vou te enviar você. Não, Deus vai lá, mexe com uma árvore, mexe lá com um fogo, para mover, fazer algum movimento para atrair Moisés, para depois falar com Moisés. Aleluia. E qual era a preocupação de Deus? Não era tornar Moisés famoso, é porque Deus estava ouvindo o clamor do povo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí é o seguinte, diz assim, Deus diz assim: ele viu, ele ouviu, e agora ele diz assim: eu desci. Aleluia. Ó, irmão, quando Deus desce, a história muda, não é isso? Aleluia. Quando Deus desce, a história muda. E agora Deus disse para Moisés: eu desci para livrá-los, e vem cá você, eu vou te enviar. Aleluia, eu vou te enviar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não sei se já aconteceu com os irmãos. O dia que eu fui consagrado a presbítero, irmão, minhas pernas tremeu. O dia que eu fui separado ao pastorado, eu fiquei ruim, irmão, que eu falei: meu Deus, que peso é esse nas minhas costas? Será que eu vou conseguir carregar? Porque isso aqui, irmão, é como uma estrada sem retorno. Ou você sai na frente como um herói, ou volta arrebentado. Não tem como. E eu ficava: Senhor, o que é isso? Como vai ser? E o dia que Deus chamou-me para ir para a África, irmão, sinceramente, minha cabeça rodou, fiquei ruim. Falei: eu? Na igreja tem tanta gente melhor que eu. Aleluia. Irmão, quando Deus bate os olhos em alguém, Deus não quer saber se existe alguém melhor do que Ele. Deus quer Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, olha o exemplo. O Senhor manda Samuel na casa de Jessé. Chega lá, Jessé apresenta o que tinha de melhor. Está aqui. Deus diz assim: não quero esses não. Eu rejeitei esse. E aí Samuel ficou preocupado: espera aí, você não tem mais filho? Ele disse assim: tem um aí. Onde está? Está no meio das ovelhas.
ele lá? Por que não convidou ele para o almoço? Deixou ele lá atrás das ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Foi esquecido até pelo pai, mas por Deus não. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Samuel diz, manda chamar ele. Vamos ver se, já que esses aqui todos Deus não quer, quem sabe esse aí. Lá vem aquele lá, não sei como é, se era baixinho, se era feinho, se era bonitinho, se tinha olho azul, se tinha preto. Eu só sei que quando ele chegou e Deus olhou e disse para Samuel, é esse. Aleluia. Aleluia. É esse. Pode derramar o azeite, é esse. Aleluia. Eu acredito que naquele momento Samuel olhou e disse, mas Deus, será que o Senhor está bom mesmo? Olha, esse aqui não tem cara de rei não. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus diz, é Ele que vai reinar. Aleluia. Mas Senhor, o que era esse homem? Um dia Saul procurou saber quem era ele. Aí ele disse assim, um dia eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai e lá veio um leão e eu catei esse leão pela barba e matei. Matador de leão. Aí outro dia eu estava lá e lá vinha um urso, eu peguei ele, rachei no meio. Quer dizer, ninguém conhecia o currículo do homem, mas Deus conhecia. Louvado seja o nome do Senhor. É aí que muita gente se engana. Porque te conhece você olhando no dia a dia, Senhor, mas Deus te conhece num particular. Louvado seja Deus, Deus te conhece nas madrugadas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te conhece quando tantos sentam numa mesa de café, daquele jeito, mas você não senta nesta mesa, você reserva aquele dia para Deus. Deus conhece esse lado. Louvado seja Deus. E aí, irmãos, voltando aqui para me encerrar. Aí a Bíblia diz que o Senhor disse para Moisés, vem, eu vou te enviar. Irmão, todo homem chamado por Deus sente o peso da chamada. Se ele não sentiu o peso da chamada, ele não está apto para a obra de Deus. Viu, irmão? Se ele não sentir o peso da chamada, não está apto. Se ele sentir que ele é alguma coisa, ele está reprovado. Mas quando ele sentir, eu não sou nada, Senhor, é aí sim que Deus vai lhe usar. Porque ele se torna um homem dependente. Porque o homem, quando tem tudo, parece que ele não é dependente de nada. E aí, aqui neste texto, quando Deus disse assim, Moisés, vem, eu vou te enviar. Moisés olhou e disse, Senhor, não dá, tem gente melhor do que eu. Aí no versículo 11, você vê, então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Não, irmão? Quem sou eu? É quando você diz assim, quem sou eu? Deus diz assim, vou te mostrar quem sou eu. Não é você, eu que sou. Aleluia. E Moisés, então é que começa a dar alguma, eu entendo, irmão, nós sabemos que ele estava dando desculpa, mas eu consigo compreender, ele sentia a responsabilidade. Irmão, e se ele fosse e não conseguisse tirar o povo? E se ele fosse e não acontecesse nada? Não seria uma frustração? E se ele fosse Faraó, pegasse ele e matasse? Porque ele já tinha estado na mira dos faraós. Aí ele diz, quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel de lá? Disse Deus, certamente eu serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Que coisa gostosa quando nós ouvimos de Deus assim, eu serei contigo. Aleluia. Você pode dizer que você não é nada, você pode dizer que você não pode nada, você pode dizer que não consegue nada, mas eu serei contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu fiz esta oração um dia. Eu lutei muito com Deus para não ir ao campo missionário. Eu não queria ir, porque eu achava pesado demais. Eu tinha medo, pastor, de um dia eu voltar do campo, né, daquele jeito que muitos voltam. Eu tinha medo disso. E eu temia ir. Mas até que um dia eu fui.
E eu dobrei o meu joelho e disse: Senhor, vou fazer um pedido, Senhor. Se o Senhor, como quer que eu vou, o Senhor está me enviando, eu vou fazer um pedido. Senhor, onde eu colocar as minhas mãos, abençoa, Senhor, coloca as suas. Aleluia! Eu fiz essa oração de Senhor, onde eu colocar as minhas mãos, coloca as suas e abençoa. Bendito seja o nome do Senhor. Eu disse ao Senhor: Senhor, por favor, onde eu pisar os meus pés, pisa comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, parece que aquela oração Deus foi ensinando embaixo. Louvado seja o nome do Senhor, Deus foi confirmando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sabia das minhas limitações e sabia da grandeza desta obra. Eu não tinha a quem recorrer, a Deus. E o Senhor usou de misericórdia para comigo. E Moisés aqui tinha suas razões. Ele ia enfrentar um faraó. Ele ia enfrentar muita gente grande. Ele ia enfrentar muitos obstáculos. E ele precisaria vencer esses obstáculos, se não fosse Deus. E se não fosse Deus, se Deus não colocasse as suas mãos, se Deus não agisse, se Deus não estendesse as mãos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E aí, Moisés continua ali com Deus, dialogando com Deus. Quando você chega mais na frente, vou encerrar 5 minutos, irmão. Aí Deus torna a falar com Moisés: Moisés, eu vou ser contigo. Aí Deus diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Sabe o que ele estava preocupado? Das pessoas duvidarem da sua palavra ou da sua chamada. É difícil isso, não é, pastor? É difícil isso, irmãos. É difícil. E as nossas palavras muitas vezes estão em xeque. As nossas palavras muitas vezes é colocada tantas interrogações. Será que foi Deus que falou mesmo? Será que foi Deus que mandou falar? Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes é preciso até de algumas provas que realmente Deus falou, que realmente Deus mandou. Irmãos, houve um dia em Moçambique, irmão, eu sou sincero em dizer para os irmãos, sou homem como qualquer outro, eu não sou de ferro. Eu estava assim tão como um vaso quebrado, e eu orei em casa e disse: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta, que o Senhor ainda continua comigo nesse lugar, senão eu tenho que ir embora. Alguma coisa precisa acontecer. E eu estava lá em casa, eu disse: Senhor, eu vou para o culto hoje. Senhor, olha, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta, eu vou lhe pedir a Ti. Aleluia, Senhor, eu vou chegar na igreja, não vou pregar, eu vou chegar lá e vou perguntar: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Se o Senhor é comigo, o Senhor vai batizar hoje. Aleluia. Eu não mando ninguém fazer essa prova, mas só eu e Deus sabia como eu estava. E eu fui para a igreja, irmão. E cheguei na igreja, diz assim: olha, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, vem aqui. Vou orar e Jesus vai batizar agora. Depois eu pensei: e se não batizar? E se não acontecer? Você é homem, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui, irmão, é a natureza do homem, é o outro lado. Aleluia. Mas eu chamei o povo. Aí, orei, e de repente Jesus batizou uma, batizou outro, batizou 5. Aí eu fiquei grande. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está comigo, Ele está comigo, Ele continua comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes é preciso haver isso no nosso ministério, né? É preciso haver isso. E aí, irmãos, depois que aconteceu a coisa ali, aí veio uma senhora, veio contar o que tinha acontecido. Alguns dias atrás, uma irmã tinha sido batizada com o Espírito Santo, e ela foi para casa e contou para a vizinha dela, que era de uma igreja lá, e disse assim: olha, Jesus me batizou com o Espírito Santo.
Ela diz: deixa de ser boba, Jesus não batiza quem é comedor de arroz e feijão e farinha, não. Aí ela diz assim para a pessoa: então vamos fazer o seguinte, vamos na minha igreja para você ver. Jesus batizou a mulher naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus, Ele é Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Senhor Jesus é bom, irmão. Ele é maravilhoso. Aleluia, louvado seja Deus. Quando você pensa que você está fraco, é aí que há uma oportunidade para que o poder de Deus se manifeste. Aleluia. E aí Moisés disse assim: olha, por que dirão, o Senhor não te apareceu? Ele ia dizer: o Senhor me apareceu lá, mas o povo ia dizer: o Senhor não te apareceu não. Qual é a prova que você tem que o Senhor te apareceu? Qual? Mostra aí a prova. Moisés estava errado? Estava discutindo com Deus. Mas aqui nós vamos ver que como homem, ele tinha suas razões. Ele não podia desacreditar em Deus, mas ele tinha suas razões, as suas limitações, e Deus entendia. Aí o Senhor lhe disse: que é isso na tua mão? E ele disse: é uma vara. Olha a prova aqui que Deus estava dizendo com ele. Você vai ter uma prova para chegar lá que eu te apareci. É uma vara. Aí ele disse: lança na terra. Ele jogou a vara lá, a vara virou cobra. Aí Deus disse assim: agora pega ela pelo rabo. Louvado seja Deus. Se você é corajoso, pega agora. A vara virou cobra. Ele vai lá e, corajoso, pegou. Ela vira a vara. Tá vendo? Esse é um sinal que eu estou dizendo para você. Pode falar no meu nome, as coisas acontecem. Fala no meu nome. O nome de Jesus tem poder. Aleluia. O nome de Jesus tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você quiser usar o nome de Paulo, usa. Quiser o nome de Pedro, usa. De João, usa. Esses nomes aí podem fazer você ter vergonha. Mas o nome de Jesus, não. Louvado seja o nome do Senhor. Parando aqui, irmãos. Aí, no versículo 10, assim, ele torna outra vez, continua o diálogo, né? Aquela debate ali. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente. Capítulo 4, verso 10. Eu não sou homem eloquente, quer dizer, ele era aquele homem de linguagem rude, né? Dura. Louvado seja Deus. Mas se linguagem dura, linguagem mole, se o Senhor for na vida dele, tudo acontece. Aí ele diz assim: olha, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Misericórdia a Deus. Aleluia. Olha o que ele está dizendo aí. É difícil. Se ele estava como dizer assim: Senhor, com esse estilo meu aqui, é difícil ser um obreiro. Com esse estilo meu aqui, é difícil falar com o faraó. Com esse estilo meu aqui, é difícil algo acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele esqueceu de uma coisa: Deus chama, Deus prepara, Deus transforma, Deus usa, Deus enche do Espírito Santo. Aleluia. Deus não precisa de um homem eloquente para fazer a sua obra. Ele precisa de um homem que ouve a sua voz. Que ouve a sua voz. Aleluia. E aí, ele disse assim, disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Não sou eu? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca. Aleluia. Serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Esse Deus é tremendo.
Não precisa de temer o que te falar. Se você estiver na direção dele, você vai falar aquilo que ele quiser que você fala. Aí no versículo 13 ele disse assim, encerrando: ele porém disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Ele está dizendo assim: envia outro no meu lugar, Senhor. Deus disse: não, é você. Eu posso até enviar outro contigo, mas tem uma coisa: eu vou falar contigo e tu fala para ele. Meu negócio é eu e você. É eu e você, e acabou. Deus estava dizendo assim: eu não abro mão de você. É eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Você é rude, você tem língua um pouco grossa, você é assim um pouco estranho, mas é eu e você. Eu serei com a tua boca. Oh, aleluia. Eu serei com a tua boca. Eu falo contigo, tu fala para ele. Aleluia. Mas eu não vou falar com ele, eu falo contigo. Coisa gostosa, né, pastor? Deus disse: eu não vou falar com ele. Com seu irmão Arão, não, que fala bonito, que fala assim, não, eu não vou falar com ele. Eu falo com você e você fala para ele. E ele fala para frente. E acabou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Deus manifestava a sua glória, ou quando Deus queria descer lá no monte, ou quando Deus queria chegar lá na tenda, Deus chamava Moisés: vem aqui que eu quero falar contigo. Não é com Arão, é contigo. Depois você fala o que eu te falar, você fala para Arão. Mas agora o negócio é eu e você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus viu, Deus ouviu e Deus desceu. Irmão, Deus ouve a tua oração, Deus te vê o teu sofrimento, e no momento certo Deus desce para agir. Aleluia. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.